Boa noite, galera. Tudo bem? Vocês estão me ouvindo bem? O áudio tá bom? Massa. Hoje, quarta live da Organização em Dia, terça-feira de carnaval. Coloquei até um chapéuzinho aqui, mas eu não vou ficar com isso aqui muito tempo não, porque minha careca é meu termostato. Então, se eu ficar com muito tempo com isso aqui, eu vou sentir calor. Então, eu vou tirar aqui um pouco. Nossa, ficou até a marca do chapéu, ó. Isso aqui era para ser uma tampa de um balde de pipoca. Vamos para a aula de hoje então. Como se tornar, e além de tudo, né, que eu acho que é o mais difícil de para tudo na vida, eu acho, é essa parte, né? E se manter motivado para fazer as coisas acontecerem. A parte, talvez, de como se tornar motivado, a gente até consiga, mas o manter é sempre o mais difícil, né? Quando a gente tenta ter consistência, é onde está a nossa maior dificuldade. Todas as terças-feiras, às 8 horas, eu dou uma aula onde eu ensino alguma ferramenta ou algum insight que vai te ajudar a se organizar e fazer as coisas acontecerem na sua vida. Se você está vendo essa live pelo YouTube, na descrição do vídeo tem um link para você se inscrever. É só você digitar seus dados ali e no dia da aula você recebe um link no grupo para participar dessa aula. Bom, e para a aula de hoje, eu separei um tema que eu acho que é interessante, principalmente para quem é procrastinador ou quem tem uma baixa visão, vigor, paixão, né? Como a gente viu na aula de limitações. E é um tema que eu busco muito desenvolver porque eu tenho essa limitação, vamos colocar assim, essa dificuldade, né? Esse obstáculo. Sempre foi um grande obstáculo na minha vida, que é como se tornar e se manter motivado para fazer as coisas acontecerem, né? Lançar uma ideia, criar uma ideia, um projeto e fazer ele até o final e não ir de uma forma que eu nunca mais queira fazer outro, né? Não pode ser de uma forma que me faça mal a ponto de eu não querer mais fazer aquilo. Então, como é que a gente consegue se tornar e manter motivado? Eu vou compartilhar minha tela com vocês, só me confirmam se estão vendo. Maravilha. Então, com essas ferramentas, a gente vai tender a procrastinar menos e vai executar mais, né? E de onde eu tiro esse conteúdo, né? As minhas referências para essa aula é o livro do O Fim da Procrastinação, do Pat Ludwig. É um dos melhores livros que eu já li sobre construir ferramentas que te auxiliem a realmente colocar fim na procrastinação. Porque até então eu tinha lido alguns livros. Claro, todos eles têm seus pontos bons, pontos a acrescentar no nosso sistema de organização, nos nossos sistemas em si, né, comportamentos. E, e até então, nenhum deles tinha trazido tanta clareza e tanta utilidade em ferramentas quanto esse livro. Então, o que é necessário para que isso aconteça? O que? Eu me tornar motivado e me manter motivado. Para que isso aconteça, eu preciso antes te explicar dois conceitos que vão fundamentar todas as ferramentas que eu vou te dar e vai fazer muito mais sentido, talvez, olhar dessa maneira e tentar construir uma rotina que se encaixe com essas ferramentas. E esse conhecimento, basicamente, seria entender as duas formas que nos motivamos. Como assim, Vitor? Sim, existem duas formas meio que é, resumidas e documentadas da forma que a gente se motiva. E como é que seriam essas formas? Nós temos a motivação extrínseca e a motivação intrínseca. Na motivação extrínseca, a gente tem o seguinte funcionamento, e eu queria compartilhar com vocês. Eu acho que eu gosto de passar vergonha com meus desenhos, mas eu acho que fica bem ilustrado, porque o livro também traz nessa abordagem, né, com desenhos. Vocês conseguem ver? Conseguem. Maravilha. Então, aqui está a gente, um bonequinho representado artisticamente por esse boneco de palito, tentando, se movendo na vida, buscando atingir coisas, resultados, enfim, sonhos, objetivos. E para isso, a gente tem duas estruturas de ferramentas dentro da motivação extrínseca que alimentam um comportamento da gente continuar. E meio que a gente herdou isso de todo o sistema educacional, tanto escolar quanto familiar, que é as ferramentas de punição, que eu vou simbolizar aqui como um porrete. Isso aqui parece um porrete, tá, gente? Parece um porrete.
Vou fingir que é um porrete. Porrete. Além do porrete, a gente tem o quê? A cenoura. Para a gente começar a conseguir fazer as coisas, por exemplo, estudar para uma matéria que a gente não gosta, decorar coisa que a gente não gosta, realmente fazer coisas que são contra a nossa vontade, coisas que a gente nunca faria se não houvessem essas duas ferramentas, é se punir, por isso o porrete. Então, toda vez que você tenta fazer alguma coisa e você não consegue talvez fazer essa coisa, ou você coloca uma condição, eu vou fazer, se eu fizer isso, eu fico sem XYZ. É uma forma de você colocar uma condicionante, né? Quando tem um se que acarreta uma punição, você está usando essa ferramenta. Então ela tende a punir você por um mau comportamento, digamos assim. E aí isso te deixa cada vez mais triste. Ou você usa a estratégia da cenoura. Você dá uma recompensa, toda vez que você atinge um objetivo. Mas se vocês olharem por outra perspectiva, se você não dá a cenoura, seria como se você estivesse usando o porrete de novo. É uma punição. Você não ganha a cenoura caso não faça XYZ. Então, essa forma de motivação extrínseca que condiciona o nosso caminhar, a punição, a recompensa, que no final das contas, caso não aconteça, a gente é punido, nos faz caminhar tristes. Porque dopaminergicamente, nosso cérebro entende que quando a gente toma uma porrada ou ganha, deixa de ganhar uma recompensa, os nossos níveis de dopamina não são elevados, eles caem. A gente entende como algo a não fazer novamente. Esse seria o princípio do funcionamento de um hábito, né? De você reforçar um comportamento. Então, essa forma, ela não é muito eficiente. Você vai acabar por ter estruturado toda esse sistema para fazer as coisas acontecerem, que te punem, que isso vai levar você a procrastinar mais. Se você estabelece metas, objetivos, quando você cumpre, você ganha uma recompensa. Mas no caminhar, a gente tem momentos que a gente não cumpre necessariamente, né? Às vezes pode ter uma falha, uma queda. É permitido isso nesse caminhar, onde você procura se desenvolver ou procura alguma coisa para além do seu estado atual. E aí, toda vez que você tiver esse reforço negativo, isso vai te afastar desse caminho de resolver as coisas, né? De fazer as coisas acontecerem, porque você está se punindo das duas formas, querendo ou não. Isso não é positivo para o seu cérebro. Então, qual seria a segunda forma, então, da gente se motivar? Seria motivação intrínseca. A gente não coloca a punição ou a recompensa em algo fora da gente. Uma punição seria: se eu não estudar, eu vou ficar sem ver TV. Então, você não estuda, não reforça o comportamento que você gostaria de desenvolver, e ao mesmo tempo tem uma punição com alguma coisa que você gostaria, e aí você acaba criando uma certa reatância, uma certa aversão mesmo a fazer as coisas que você se propõe a fazer. Quando a gente vai para a motivação intrínseca, a gente muda o nosso foco para algo dentro da gente. Então a gente desenvolve o quê? Temos aqui nosso bonequinho de novo, ele está caminhando, vivendo basicamente e desenhando os seus objetivos e metas. E aí ele desenha uma meta, um objetivo a ser alcançado, e isso faz com que ele caminhe até aqui. E aí você desenha a partir de um funcionamento do seu cérebro chamado córtex pré-frontal, neocórtex. Você, a partir disso, cria uma visão da sua meta, muito bem projetada. Eita, agora isso aqui, ficou demais. O seu córtex pré-frontal, ele tem a capacidade muito boa e imagética, então ele vai pensar muito realisticamente nesse momento aqui, quando você atingir essa meta. Então a gente define metas que fazem a gente avançar, aumentam nossa produtividade, querendo ou não, porque o nosso cérebro ele é muito bom em visualizar esse cenário futuro quando você atinge a meta. Então, vou comprar um carro novo, vou comprar uma casa nova, enfim, tudo isso que a gente vai colocando como metas, né, que meio que nos movem em direção a querer conquistar essas coisas. Só que, o que que acontece quando a gente chega na meta? A gente tem uma variável que o córtex pré-frontal, que é essa parte mais evoluída do cérebro, não consegue projetar, que é uma parada chamada adaptação hedônica. A adaptação hedônica, ela é uma diminuição da sua atividade cerebral que te libera o hormônio da felicidade, do prazer,
Então você tem um pico ao chegar nessa meta, um pico de dopamina, um pico de estímulo energético no seu cérebro, você se sente bem, mas logo depois isso aqui tende a cair. E aí você busca o quê? Uma próxima meta. Quero um Audi. Aí você conquista o Audi, você fica 2, 3 meses, sei lá, um ano com o carro, se acostuma, e a próxima coisa você vai falar, não, acho que uma BMW é que vai fazer eu ficar feliz. Ou vai me fazer sentir satisfeito, enfim. E aí eu busco uma meta maior. Isso aqui é um pouco traiçoeiro, porque é uma estratégia de vida que às vezes pode parecer um pouco significativa, né? Você até conquista as coisas, mas você vê que você, através dessa adaptação hedônica, começa a cada vez mais só ir atrás de meta. E cognitivamente falando, isso no cérebro libera uma espécie de ciclo que vicia, como se fosse jogar um videogame. Essa estratégia de você construir metas cada vez maiores começa a te fazer ficar dependente tanto quanto alguém dependente do uso de substâncias psicoativas, né? Tipo cocaína, heroína, enfim. Você tem uma similaridade de dependência de vício. E é por isso que a gente vê tanta gente, às vezes, com muito dinheiro, mudando muito de vida e não feliz necessariamente, não satisfeito. Porque a vida foi focar em metas cada vez maiores, vinculando a sua felicidade à meta. Então, toda vez que você está indo em direção à meta, você está indo triste. Você está indo triste. Quando você chega na meta, você fica feliz. E aí, e aí você vai ter uma alegria que vai durar um certo momento, depois de você conquistar essa meta. Mas na sequência, você cai na adaptação hedônica e volta a ficar triste de novo, até conquistar a próxima meta. E assim vai sucessivamente até o fim da sua vida, ou quando você perceber que viver assim não faz muito sentido ou não está dando certo. A sua satisfação pessoal, ela não. Eita, não tô transmitindo, né? Tô fazendo vários desenhos aqui. Aqui. Então, você tem a meta, você alcança a meta. Depois de um tempo, você ainda está satisfeito, mas você vai sofrer a adaptação hedônica. Isso vai fazer você ficar triste de novo, porque o seu caminho até a meta é triste, porque você não está satisfeito com o que vive. E tudo bem não estar satisfeito, mas é uma questão do seu foco, a sua atenção está voltada a sentimentos negativos, porque não está vivendo o que a meta proporciona. E aí, quando você chega na meta, você tem a adaptação e vai para uma meta maior. E assim sucessivamente, até o momento que você tem uma crise de consciência. Essa é a alegria que não dura. Porque o que que acontece? Se eu fosse colocar no gráfico aqui, cognitivamente falando, se você tem aqui um funcionamento cerebral, olha, dá para fazer uma reta. Você tem aqui, você tem um pico de dopamina quando você atinge a meta e depois você cai. A ideia seria a gente conseguir dar um pico e manter, gerando meio que um estado de fluxo, um estado onde essa felicidade ela é duradoura. E aí, qual que é o nome, então, dessa motivação, que também é intrínseca? Então, a gente tem a motivação extrínseca, que é o porrete e a cenoura, e pode vir de diversas formas, às vezes o porrete, às vezes a cenoura, elas são tão sutis que você nem percebe que é uma punição e nem percebe que está se lançando uma recompensa e uma punição por não cumprir tal coisa. É importante ficar atento aos níveis, né? Porque a gente é educado desde criança, então a gente tende a projetar esse funcionamento para tudo que a gente quer atingir. Na motivação intrínseca, a gente tem a baseada em metas, onde a gente tem uma alegria que não dura e cai no vício de criar metas cada vez maiores. E aí que tá, né? Eu acho que vale ressaltar que a baseada em metas, ela, reforçando, aumenta sim a produtividade. Tem pessoas que elas, quando colocam as metas, elas vão atrás e conquistam aquilo. Não é sobre não funcionar essa forma de tentar ir atrás das coisas para alcançar. A meta ela funciona para você ter clareza do que você precisa fazer e chegar até lá. Mas quando você se baseia emocionalmente nas metas, cria essa motivação através das metas, você cria, você pode estar se auto-sabotando no longo prazo. Então, a ideia
é que a motivação intrínseca ela seja baseada, ela tem esse benefício de fazer você se mover, mas sem a parte de não durar a alegria, né? Então seria uma motivação baseada na jornada, uma motivação em que a felicidade está no agora. E eu não estou dizendo que você tem que estar feliz por estar passando necessidade, não é sobre isso. É você entender sua situação, entender as suas necessidades, mas não basear a felicidade para além daquilo. Então, a motivação intrínseca, baseada na jornada, em que o foco está na felicidade no agora, ela tem a seguinte, o seguinte parênteses também, né? Porque senão a gente cai num papo neoliberal de que a gente tem que se conformar em passar necessidade. Mas existe um ponto, a gente tem no eixo Y o dinheiro e no eixo X a nossa felicidade. Alguns estudos já foram feitos e esse gráfico ele aparece em muitas apresentações, muitas palestras, porque é algo muito bem documentado já. Então, à medida que a gente, deixa eu mudar a cor aqui, aumenta a nossa quantidade de dinheiro, nossa felicidade sobe e chega um ponto que ela se estabiliza mais ou menos assim, não aumenta muito mais. Mas existe um ponto aqui. O problema é que a maioria das pessoas está por aqui no planeta, para menos ainda. Então, é claro que a gente tem que se mover em direção a um estado onde a gente tem o básico, o digno, mas não basear a nossa vida em chegar nesse ponto. Porque, eventualmente, dados seus privilégios, enfim, tem toda uma questão mais complexa envolvida socialmente, culturalmente. Então, aqueles que conseguem, né? Então, vamos colocar assim, aqueles que conseguem se deslocar e chegar nesse ponto onde o aumento do dinheiro não traz mais tanta felicidade assim, é focar para além desse ponto. Quando a gente está na escassez, a gente quer o máximo sair daqui. É muito difícil ter uma visão para além. Eu acho que é injusto com as pessoas que estão nesse patamar de miséria, de pobreza, buscando somente mais dignidade, julgá-los pela forma que vivem, né? Pela forma que buscam atingir esse ponto. Mas a partir do momento que você chega nesse ponto, isso aqui tende a se estabilizar. Então, quando a gente tenta se basear numa felicidade que está para além dessas metas, que está para além desses pontos de felicidade atrelado ao material, a gente parte para uma outra abordagem. E essa abordagem é o seguinte: ao invés de a gente focar numa meta, a gente está aqui, licença, painel, querendo avançar, querendo se desenvolver, querendo atingir alguma coisa. Só que, ao invés de ser um objetivo, se a gente colocar uma coisa que é uma visão, veja que isso aqui é uma nuvem, uma visão, seria a nossa visão pessoal. E essa visão pessoal, ela reforça a ideia de que o que a gente está vivendo no processo é o bom. O que a gente faz hoje, independente das metas, digamos assim, atingidas, nos reforça positivamente, emocionalmente. E aí a gente pode estabelecer marcos durante essa jornada para nos dizer que nós estamos no caminho certo. E eu não estava transmitindo de novo. Então, aqui, a gente tem uma visão pessoal, um bonequinho andando, uma visão pessoal. A gente tem a ideia de que o reforço positivo está no próprio caminhar. Isso por si só já é positivo. E a gente pode colocar marcos aqui nessa jornada, nesse processo, nesse caminhar, nesse viver, que nos indiquem que a gente está indo no caminho certo. Então, às vezes, você ter uma certa condição, uma certa condição financeira e material é um indicativo de que você está caminhando para essa visão pessoal, tendo em vista que todas as tarefas que você faz, todas as atividades que você desempenha, os papéis, as funções, são coisas que fazem sentido, são coisas que deixam você no que um psicólogo húngaro, se eu não me engano, se chama Mihaly, eu vou até colocar aqui, para não dizer que eu tô zoando. Porque olha só esse nome aqui, peraí. Vou colocar o nome para vocês. Olha o nome do psicólogo que desenvolveu isso aqui. Mihaly
Csikszentmihalyi é o nome desse psicólogo. Então, esse psicólogo, ele estudou um fenômeno que é o seguinte: quando a gente tem tarefas na nossa vida, existe, digamos assim, estados emocionais que a gente fica quando está executando tais tarefas. Então, quando a gente está realizando uma tarefa, a gente tem no eixo Y o nível de desafio, e aqui as nossas habilidades. Quando a gente está executando alguma tarefa, a gente cai numa série de nomenclaturas que tem aqui nesse gráfico, que é o seguinte: quando a gente tem um grande desafio e uma baixa habilidade, ou seja, a gente está por aqui na habilidade e aqui no desafio, a gente enfrenta uma sensação de frustração, porque a gente não consegue executar aquele desafio porque as nossas habilidades são pequenas, digamos assim, nesse estado. Então, tem muitas coisas que, às vezes, mesmo que a gente melhore algum nível de habilidade, o desafio ainda é grande e você está nesse estado aqui de frustração. O que que acontece quando a gente tem muita habilidade e o desafio é pequeno? Seria um gráfico mais ou menos aqui, ó. Somos bem habilidosos nessa atividade, nessa tarefa, nesse papel, enfim, qualquer coisa que você tenha alguma ação, sabe? Aqui, quando você tem esse tipo de tarefa, o que que a gente enfrenta aqui? O tédio. Então, essa aqui é uma outra área do gráfico que representa um estado emocional de tarefas. E por fim, a gente tem um estado que todo mundo recomenda, assim, todo mundo quem? Todos os yoginis, pessoas que trabalham com equilíbrio, com holístico, com integral, que é você entrar nesse estado de fluxo, quando o desafio é autossuficiente e as suas habilidades também. O suficiente para você, digamos, perder a noção do tempo, quando você gosta tanto de realizar aquela coisa, ela tem um desafio perfeito, você entra nesse estado de fluxo. E tem muitas tarefas que a gente pode realizar no estado de fluxo, só que a gente precisa ter, digamos, consciência desse estado quando a gente está executando alguma coisa. Então, seria interessante, toda vez que você estiver executando alguma coisa, analisar como é que está o seu campo emocional. Você se sente entediado quando você está fazendo? Você se sente frustrado porque é um desafio maior? Ou você se sente muito bem e poderia muito bem fazer aquilo, sei lá, horas, às vezes. Às vezes não é horas, mas sabe aquela coisa que você realiza e fala, cara, isso aqui, eu gosto de fazer isso aqui é muito bom. Então, essas tarefas de fluxo, quanto mais você tem na sua vida, mais você reforça aquela ideia do bonequinho que está indo em direção à sua visão pessoal e mais ela reforça a minha felicidade no presente. Porque tudo que eu executo aqui, digamos, de tarefas, né, estão alinhadas com essa minha visão pessoal, de coisas que eu faço e eu estou em fluxo quando eu executo. E aí, eu entro naquele estágio que eu falei para vocês do pico, da alegria e o pico do fluxo. A meta me deixa aqui. Eu tenho um pico de dopamina, fico feliz, mas logo depois preciso definir uma meta maior para sentir de novo a motivação e correr atrás daquilo. Quando eu entro em estado de fluxo, eu tenho um pico dopaminérgico, tenho uma atividade cerebral, tenho um bem-estar, e isso se mantém ao longo de um tempo. Porque se você cada vez mais executa mais tarefas de fluxo, a tendência é que você se estabilize nessa satisfação, sabe? Então, o ponto é desenvolver uma visão pessoal que seja muito bem detalhada ou que me dê muita clareza do que eu preciso fazer para atingir esse estado de fluxo. Então, como é que eu crio como eu desenvolvo uma visão pessoal? Então, a felicidade está no agora, eu tenho atividades de fluxo na minha vida e a minha satisfação está focada no presente. Bom, essas são as duas formas que eu precisava que vocês entendessem de como a gente universalmente se motiva para que agora a gente entenda como a gente desenvolve uma visão pessoal para que a gente caminhe dessa forma. Então, como é que a gente desenvolve uma visão pessoal? Existem N metodologias para desenvolver visão pessoal de forma integral, tem contexto holístico, tem. Existem algumas formas de você definir essa visão pessoal, né?
Eu quero trazer uma forma que seja rápida e que você não procrastine para fazer, que você saia dessa aula aqui, desse vídeo, meio que com isso pronto, ou talvez no máximo no final dessa semana, porque à medida que a gente vai desenvolvendo isso, voltando o nosso foco a essa visão pessoal, isso vai abrindo um universo de autoconhecimento. Você vai entendendo o que que você gosta, o que que você não gosta, o que que você tolera, o que que você não tolera, as coisas que conectam com o que você é, sente propósito em fazer. Então, é uma jornada de autoconhecimento e a gente vai mudando à medida que a gente vai se conhecendo. Então, essa visão pessoal, ela precisa só de um start. À medida que você vai trabalhando isso no dia a dia, ao longo do seu viver, da sua vida, você consegue lapidar melhor essa sua visão pessoal. Então, não é um exercício que você faz uma vez e abandona e tchau. Muito provavelmente daqui 10 anos sua visão mude um pouco. Então é bom revisitar periodicamente para saber se a vida que a gente está levando e vivendo está alinhada com a nossa visão pessoal. Às vezes a gente só está querendo ir atrás de mais uma meta. E isso pode ser uma. Você vai ficar feliz momentaneamente, mas eventualmente, e geralmente quando a vida passa, né? Quando eu converso com as pessoas mais velhas, assim, 60, 70, essas coisas meio que parece que perdem o sentido, o valor, né? Essas metas, elas deixam de ser tão motivadoras assim. E aí meio que existe uma crise, mas ao mesmo tempo que passa, né? Que elas veem que poderia ter sido diferente o viver, né? Poderia ter sido mais significativo. E essa ideia também desenvolvendo essa visão pessoal. Eu não quero trazer um conhecimento que vá fazer você entrar numa cilada, literalmente, né? Viver uma vida infeliz. E, inclusive, são coisas que eu aplico na minha vida. Então, é genuína a minha intenção de querer te ajudar a viver uma vida melhor, fazer as coisas acontecerem, ter mais organização. E essa é uma das ferramentas que eu aprendi, dentre várias outras que eu já passei, que fez eu dar esse start mais rápido. Então, quais são as ferramentas que eu posso ter? E aí é como se fosse uma metodologia para desenvolver uma visão pessoal. Algumas ferramentas são essenciais. Eu vou colocar aqui para vocês. Ferramentas, agora eu não vou esquecer, ó. Ferramentas essenciais. A primeira delas é a análise SWOT pessoal. Ou aqui no Brasil, FOFA, né? Onde você avalia num gráfico, né, qual é o objetivo de uma análise SWOT pessoal, né? O objetivo de revelar, re- revelar suas forças e suas fraquezas. Também vai te ajudar a identificar novas oportunidades. Mas além dessas oportunidades, possíveis obstáculos. Afinal, a gente quer trabalhar com a realidade, né? Somos, assim, eu entendo. Um dia desse eu tava num karaokê e tinha um quadro. Deixa eu ver se eu acho esse quadro aqui. Eu tirei foto desse quadro. Eu achei muito interessante essa foto aqui, ó. Vocês conseguem ver? Acho que conseguem. Aqui, essa foto aqui. E aqui tem o seguinte, né? Atitude é tudo. A gente tem perfeccionista com um copo de cerveja vazio, um copo de cerveja do otimista meio vazio, meio cheio, na parte de cima mais cheio, o pessimista com a parte de baixo cheia e a metade de cima vazio, e o materialista com três copos de cerveja. E aí quando eu vi isso, eu falei, caramba, é exatamente isso. Eu quero cada vez mais criar conteúdos e trazer ferramentas que nos tornem materialista. Eu quero fugir daquele coach otimista, daquela visão utópica, pouco materializada, com privilégios empilhados de forma injusta. O pessimista que acha que não pode fazer nada, eu acho que também não precisa ser assim. E também não quero ficar imobilizado ou dar ferramentas que imobilizem você. Eu quero que você se mova para esse quadrante aqui de pessoas que se realizam, né? De materialização. Eu achei muito legal esse quadro. Claro que tem críticas aqui sociais a serem feitas, mas por uma metáfora que nos anima, assim, nos estimula, ou pelo menos conecta muito com o meu propósito aqui nessas lives, é trazer coisas desse tipo, né? Que façam você materializar. Então, como é que eu replico, falando em materializar, esse quadro, né? Essa análise SWOT? Como replicar? Vamos aqui para o desenho, que eu acho que fica mais fácil. Então, a gente vai ter aqui, pegar uma caneta preta.
Essa transcrição. Vamos ter aqui quatro quadrantes. Aqui você vai ter suas forças, aqui suas fraquezas, suas oportunidades, seus obstáculos. A ideia é que você identifique pelo menos cinco de cada, começando pelas suas forças e fraquezas. Lista cinco pontos que você sabe que é forte, cinco ou mais, e cinco pontos que você sabe das suas fraquezas. Depois, eu queria que você analisasse as oportunidades que você visualiza, sabe? Que você consegue ver de ideias, de projetos. Essas são as oportunidades que você tem, inclusive de recursos ao seu redor, de pessoas, e os obstáculos que você pode vir a ter para que você trabalhe o quê? Essa área aqui, à esquerda do gráfico, que é onde vai estar o seu estado de fluxo, se antevendo aos obstáculos que você pode ter e tentando fortalecer as fraquezas para as oportunidades e forças que você desenvolver. Porque às vezes você pode ver uma oportunidade num projeto, mas uma das suas fraquezas é não ter a habilidade para executar esse projeto. Então você precisa ver se vale a pena, inclusive, desenvolver as habilidades para te coloque no estado de fluxo. Assim você não fica naquela parte da frustração por não conseguir atingir o projeto. A segunda ferramenta, então, a primeira ferramenta foi análise SWOT, como replicar os quatro quadrantes, cinco itens em cada quadrante, para começar. Então a gente faz isso aqui meio que rápido, sabe? Você não precisa gastar tanto tempo. Seria bom você dar atenção, mas você consegue rapidamente analisar essa e usar essa ferramenta. A segunda ferramenta é a sua lista de realizações pessoais. E o que que eu quero com isso aqui? O objetivo é te ajudar a identificar e anotar realizações que te deixaram orgulhosa ou orgulhoso de si. Então, quando você separa como replicar essa ferramenta? Então, numa folha, de preferência numa coleção, no seu caderno de pessoal, no seu bullet journal, você faz uma lista de pelo menos 10 realizações que foram importantes na sua vida. E podem ser as primeiras que vieram à sua cabeça, geralmente são as mais genuínas. Mas para fazer isso, eu queria que você separasse uma hora na sua semana ou no dia para se isolar e ficar num lugar confortável, sabe? Aconchegante, assim, que consiga focar para realizar essa análise das coisas que você fez na sua vida que te realizaram. Às vezes são coisas bem simples, geralmente podem estar na infância, podem estar na adolescência. Não se julgue por escolher alguma dessas coisas. A ideia é que você coloque para si mesmo, visível, o que vale a pena realmente fazer na sua vida. E isso vai ser único para cada um, né? Depois disso, a terceira ferramenta seria a análise de atividades motivadoras. E para que serve essa análise, né? É ajudar a mapear as coisas que você quer fazer na vida. Só que existem quatro tipos de atividades capazes de gerar uma motivação forte. Então, como é que a gente replica essas áreas? São as atividades altruístas, aquelas que você faz em benefício de outra pessoa e não de si próprio. Você tem atividades de desenvolvimento de relacionamentos com amigos, familiares, companheiros, marido, mulher, enfim, as pessoas que se relacionam com você. Então, além daquelas atividades que você consegue contribuir e ajudar com outra pessoa, as atividades que você nutre essas relações, que você cria esse vínculo, que você trabalha esses papéis de relacionamento, são atividades que podem estar nessa sua análise de coisas motivadoras. Às vezes, sei lá, você acha motivador encontrar seus amigos para fazer trilha, para ir para cachoeira, para pegar uma praia, para fazer uma comida, para jogar um board game. Todas essas atividades se te movem, precisam estar nessa lista, porque vão fazer parte dessa sua visão pessoal. Elas precisam estar inclusas nas coisas que você vai fazer, que vão fazer você ter satisfação nessa caminhada e te manter motivado enquanto caminha até esses outros marcos que provavelmente vão te elevar em status financeiro, te elevar em status material, intelectual, de carreira.
todas os marcos que vão fazer parte dessa jornada. Depois você tem as atividades de criação de legado. São coisas que você vai fazer que vão ficar para quem estiver aqui depois que você se for. Um exemplo bem simples disso e muito forte é ter um filho. Ter um filho é uma criação de legado, mas você pode fazer isso através do seu impacto cultural, sei lá, você ser músico, você ser acadêmico, você ser produtor de conteúdo, você, você gerar impactos que vão além do seu viver, da sua vida aqui na Terra, né? Nesse curto período de tempo que a gente vive, o que que fica para depois. E por fim, atividades de desenvolvimento. Então, por exemplo, essa live aqui é uma atividade de desenvolvimento para quem assiste, implementa e analisa essas informações ao longo do tempo, revisita e refaz, quem sabe, esses exercícios, né? Eles não precisam ser feitos só uma vez, você pode fazer mais de uma vez e eles vão surtir efeito, sim. Bom, essa ferramenta é a ferramenta análise de atividades motivadoras. E por fim, a gente tem uma ferramenta simples e que vai destravar a sua visão, que é a sua versão beta. O que seria a versão beta? É aquela versão inicial, que te tira literalmente dessa procrastinação, né? Se você puder não procrastinar isso também, os benefícios, os ganhos que você vai ter fazendo essa versão beta vão ser para a sua vida inteira. Então, como é que você estrutura uma versão beta de uma visão pessoal? Primeiro, a gente entende o objetivo dela. O objetivo da versão beta é ajudar você a lançar as bases da sua versão final. É a partir dela que vai vir a final. A final não vai vir se essa aqui não vier. Então, não procrastine. Depois, a gente tenta replicar isso. Como é que a gente replica? Como é que a gente estrutura essa versão beta? Primeira coisa é, a versão beta, ela é uma sequência de 4 perguntas que você pode aplicar e já ter uma versão resumida da sua visão pessoal. Então, a primeira pergunta dessa visão, dessa criação é: quais são as suas citações favoritas? Com quais pensamentos você mais se identifica? Depois, quais são os 3 valores mais importantes da sua vida? A terceira pergunta, como você gostaria de passar seus dias? Se você pudesse escolher fazer apenas o que te agrada, se você pudesse escolher, se você pudesse escolher fazer apenas o que te agrada, o que você faria? E por fim, o 4, como você pode contribuir para a sociedade. Vocês vejam que essas 4 perguntas, elas estão vinculadas às suas análises de atividades motivadoras. Quando você lista as atividades altruístas, quando você lista atividades de desenvolvimento de relacionamento, de criação de legado, de desenvolvimento, essas 4 perguntas se apresentam e você consegue, as respostas às 4 perguntas se apresentam e você consegue, num parágrafo, escrever isso aqui, numa frase, enfim. Você consegue de uma forma muito rápida elencar essa sua versão beta, que vai ser o sustento para você gerar o que? A sua versão final. E qual que seria, como é que eu faço a versão final? Que seria o objetivo maior de todas essas outras ferramentas, é fazer você chegar nessa versão final. É você primeiro ter ela de forma tangível, por isso esses exercícios de escrita, para você ter no papel. Tem gente que pode ter esse aqui em poema, em frases, em parágrafos, em bullet points, em desenhos, em fotos. Tenha de uma forma tangível a versão final da sua visão pessoal, porque é uma forma de materializar para a parte do seu cérebro que entende isso, né? A parte que você vai conseguir conectar e fazer com que as coisas aconteçam. Você precisa conversar com essa parte do cérebro. Além disso, além dela ser tangível, ela precisa ter resposta emocional. Então, é por isso que eu falei que pode ter formas diferentes de você ter de forma tangível essa sua versão final, né? Então, ela precisa te provocar emocionalmente de alguma forma. Importante, concentre a sua versão final em ações e não em metas. Por exemplo, tem uma citação aqui do Nikola Tesla. Olha só que profunda essa citação e ela não tem metas além de ações. Tudo o que fiz foi pela humanidade, por um mundo onde os pobres não fossem humilhados pela violência dos ricos, onde os produtos do intelecto, da ciência e da arte servissem à sociedade para o aperfeiçoamento
e o embelezamento da vida. Então, eu tenho ações elencadas sem uma meta específica. O que vai acontecer, se você for para a meta SMART, né, específica, mensurável, adaptivo, temporal, não existe isso aqui. Não tem, eu quero que 200 mil pessoas saiam da pobreza. Não. Tem ações que levam as metas a serem marcos dentro dessa visão pessoal. E você vê que ela tem 3 linhas aqui, né? Precisa ser algo muito elaborado, mas pode ser também. Importante, não pode deixar de ter. Incluir ações ou atividades altruístas. Quando a gente faz, vou trazer aqui o nosso desenho de novo. Olha que interessante. Quando a gente está caminhando e executando coisas que nos deixam felizes, ou pelo menos que contribuem para o nosso viver melhor, né? Que contribuem para uma qualidade de vida maior, que contribuem para o nosso bem-estar, a gente tem um nível de dopamina que é liberado. O autor chama isso, essas ações aqui, vamos ver, ações para si, como ações do ego 1.0. E elas têm essa carga emocional. Quando você faz uma ação altruísta, que é para alguém, né, ajuda alguém e não ajuda você necessariamente, o impacto emocional no seu cérebro é 2 vezes maior. Ele chama isso aqui de ações ou atividades do ego 2.0. E ele traz essa equação em que as atividades do ego 2.0 são maiores do que as atividades do ego 1.0. Quando você está numa linha de sobrevivência, você precisa agir para se ajudar o quanto antes. Seria colocar a máscara de oxigênio. Mas chega um momento, e esse momento ele precisa ser muito claro para você, porque eu já vi, é, eu já presenciei pessoas que saem do ponto de sobrevivência e começam a já ter um outro ponto de vida e continuam achando que ainda estão lutando pelo ponto de sobrevivência e deixam de fazer atividades do ego 2, né? Deixam de ajudar outras pessoas sem benefício próprio. Meio que isso torna as pessoas, sabe, avarentas, mesquinhas. Acho que mais mesquinha, né? Só pensa em si. E não busca fazer alguma coisa que ajude outra pessoa sem necessariamente me ajudar. Mas à medida que você usa mais dessas atividades ao longo do seu caminhar, você dobra a sua satisfação, o seu senso de satisfação. E é por isso que é importante ter, na sua visão pessoal, essas ações ou atividades altruístas. Importante ter também equilíbrio e conexão entre as suas áreas, entre a vida pessoal, profissional e familiar. Eu separei familiar aqui porque o pessoal eu queria deixar mais para o indivíduo. Mesmo que o indivíduo faça parte da família e um pode estar relacionado ao outro, está relacionado, né? Você tem uma família mais saudável à medida que você trabalha um eu mais saudável que proporciona coisas boas para essa família. Então, isso aqui retroalimenta. Mas você tem atividades diferentes, você categoriza, você cria quase uma agenda. Você basicamente cria, né, uma agenda ali para aquilo. Você tem agenda profissional, uma agenda para si e uma agenda para a família. Seja se a sua família é você e seus bichos, se é você e uma pessoa só. Família são aquelas pessoas que a gente quer estar próxima e que a gente sabe que pode contar, né? Então, tem uma agenda para essas pessoas, tem uma agenda para a gente, tem uma agenda para o nosso profissional. E o profissional meio que ajuda tudo a se manter em equilíbrio, porque é dali que vem, quase invariavelmente, a nossa fonte financeira, né? Nossa renda. Então, ter esse equilíbrio é importante. Então, uma coisa que pode acontecer, às vezes a gente coloca na nossa visão pessoal coisas que podem estar desconexas. Então, um cuidado que você tem que ter, um aspecto da sua visão não pode impedir de seguir outro aspecto. Por exemplo, você não pode querer ter uma carreira internacional, sendo que na sua visão familiar você é uma pessoa que está sempre presente, né? Você não viaja, digamos assim. Coloquei um exemplo bem, digamos, um exemplo bem intenso, né? Brusco, assim, bem grosseiro, para ficar fácil de entender vocês tentarem projetar para a vida de vocês se isso está acontecendo, né? Esse aspecto não pode existir, porque você vai entrar em conflito. Você vai buscar uma coisa e outra coisa vai te puxar, e você vai ficar num puxa-puxa. Por fim, use âncoras. Que seriam âncoras, Vitor? Usar âncoras é tipo você usar anéis, colares, que te remetam a essa visão.
Pode ser foto, um desenho, uma música. A ancoragem, ela é um fenômeno do cérebro em que você consegue associar determinado memória, comportamento, geralmente é uma memória, né? Então, essa memória da sua visão a esse objeto. Então, às vezes você toca uma música, você se sente bem porque você associou a música àquela visão pessoal. Então, você pode, às vezes, ficar lendo a sua visão pessoal em looping, ouvindo a música em looping, e aí toda vez que você for ouvir a música, você vai lembrar da sua visão pessoal e vice-versa. Toda vez que você lê a visão pessoal, você vai lembrar da música. Isso vai liberar dopamina no seu corpo, e essa é uma ferramenta chamada ancoragem, né? Neurocientificamente, o cérebro tem essa capacidade de fazer com qualquer coisa, a gente consegue ancorar muitas coisas. E por fim, eu acho que vale a pena a gente ter ideias para a gente colocar a nossa visão em prática, porque às vezes a gente faz esse exercício e a nossa realidade está muito distante. E como eu mostrei para vocês naquela foto, a minha ideia é que as coisas sejam materializáveis. Eu não quero ficar no campo das ideias e da teoria. Eu quero fazer as coisas acontecerem, tanto na minha vida quanto na vida de vocês. Então, quais são as formas ou ideias de eu colocar essa visão em prática? A primeira delas seria você estabelecer tarefas de transição. O que seria isso? Às vezes você está muito distante dessa visão que você desenhou, desse exercício, e você faz nada do que te mantém no fluxo. Então, você tem que fazer uma gradação até chegar no maior número de tarefas que te deixam em estado de fluxo. Você não vai, às vezes, conseguir fazer de uma hora para outra, porque você pode estar numa situação em que você depende daquela tarefa. Então, como eu consigo estabelecer pequenas tarefas que vão começar a me colocar numa transição para que a minha visão fique cada vez mais frequente no meu dia a dia? Então, a pergunta seria: como posso incorporar minha visão no meu dia a dia? Se faça essa pergunta e se responda com leveza, sabe? Não se cobre de ter que ser a sua visão. É tarefas de transição. Então, às vezes, é realmente a menor parte, da menor parte, da menor parte, para começar. Isso precisa te motivar. A gente quer criar uma jornada com motivação intrínseca baseada na jornada. Então, eu não posso me punir e nem criar recompensas que, se eu não atingir, eu vou me punir para chegar nessa visão. Quando eu estabeleço esses comportamentos e coloco os marcos que vão me mostrar que eu estou nesse caminho, então, por exemplo, se você começou agora é com essas tarefas de transição para incorporar tarefas da sua visão no seu dia a dia, um marco que você pode ter ao longo de um ano talvez seja ter 30% do seu tempo em que você está fazendo coisas que te deixam em estado de fluxo. Já um marco, 30, depois 50, depois 70, depois 100%. Você conseguiu gradativamente, respeitando o seu tempo e o seu processo de vida, incorporar essas tarefas e chegar nesses objetivos. Incorporar essas tarefas e viver focando nessas tarefas que por si só já alimentam essa motivação, já te deixam em estado de fluxo e de alegria, né? De uma alegria que dura. O segundo seria quais passos você pode dar para melhorar regularmente a sua visão. Lembra, essa é a versão beta. Depois eu mostrei como é que você faz uma final, mas continuamente isso precisa ser revisto, porque à medida que a gente vai colocando essas coisas no nosso dia, a gente vai mudando, a gente vai aprofundando o nosso conhecimento e pode ser que a nossa visão se adapte. Às vezes a base está ali, mas ela às vezes começa a aparecer mais detalhes e você precisa dar atenção a esses detalhes e focar talvez um pouco do seu tempo semanal, mensal, em revisitar isso, em aprofundar essa visão. Então, a ideia seria alocar tempo para reflexão e aprofundamento. Um terceiro aspecto, uma terceira ideia, o que você pode fazer para nunca esquecer sua visão? Às vezes é colocar no espelho, lá do espelho, às vezes é colocar na tampa do fogão, na porta do micro-ondas, na porta da geladeira, criar as âncoras. Cuidado com as âncoras, que às vezes elas perdem. Uma música talvez seja melhor, que ela não se perde, mas o que você pode fazer para isso ficar enraizado? Quando alguém te pergunta, você sabe responder os quatro elementos que vão te dar essa visão, né? E por fim, quais ações específicas você vai tomar para concretizar ao máximo sua visão pessoal? Nessa parte, ele toma aqui um pouco do desafio, te forçar um pouco a
tentar fazer com que essa visão aconteça e você não se acomode naquele jeito antigo de ver e tentar conseguir as coisas na vida de punição e recompensa. Então, como eu consigo meio que esticar mais esse elástico, que é fazer isso se tornar o máximo, fazer isso se tornar o mais concreto possível nessa visão, não ficar uma parada utópica, não é nem poética, pode ser poética, não pode ser ilusória, tem que acontecer. E isso pode ser estabelecer as tarefas de transição, são atividades inegociáveis, né? Os próprios outros três passos podem incluir essa ação específica, reforçar os três. Você pode colocar tempos, inegociáveis. Então, esse foi o conjunto de ferramentas que te ajuda a criar essa visão pessoal, que é a ferramenta maior, que é isso que você precisa, e existem várias outras ferramentinhas que você vai usando para criar essa ferramenta mais robusta, que te faz, se motivar, afinal, você elencou coisas que fazem sentido para você, estão no seu estado de fluxo, e por meio disso você consegue se manter motivado sem necessariamente ficar crescendo as suas metas. Então, recapitulando, quanto mais motivado você estiver, menos você vai procrastinar. A motivação extrínseca pressiona as pessoas a fazer o que normalmente não teriam vontade de fazer, então não é uma forma muito inteligente de você se colocar a fazer as coisas. A adaptação hedônica é a armadilha da motivação intrínseca, baseada em metas. Quando você fica definindo metas, você vai ter adaptação hedônica, e isso é uma armadilha. Por fim, depois a gente viu que a motivação intrínseca baseada na jornada se concentra nas atividades que você gostaria de realizar. A visão pessoal é a principal ferramenta para desencadear a motivação intrínseca baseada na jornada. E passei para vocês as ferramentas de apoio para o desenvolvimento dessa visão. Tudo certo? Pegaram? Foi bastante coisa, né? Sugiro reassistir a aula, fazer com calma os exercícios, mas essa é uma das formas que a gente tem de se tornar e se manter motivado nessa vidinha que Deus nos deu, ou sei lá quem nos deu, e que é cheio de desafios, cheio de obstáculos, mas que se você tem ferramentas, se você vai atrás de ferramentas, se você vai atrás de conhecimento, você consegue fazer com que essa vida seja mais administrável, né? O que eu vejo como organizada. Uma vida organizada permite com que muitas coisas aconteçam de forma menos estressante, de forma mais produtiva, ou seja, produtividade não no sentido de fazer mais, é fazer, às vezes, a mesma quantidade com o menor esforço, com menor estresse, com menor, enfim, menor energia, né? As coisas quase ficam automatizadas. Então, era esse conteúdo que eu tinha para trazer hoje. Eu acredito que pode ajudar muita gente aqui nesse processo. E se tiver alguma dúvida, coloca aqui nos comentários. Se você quiser conversar comigo, me manda um direct no Instagram e a gente se vê na próxima aula. Um abraço.